Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui. Então, quero meditar nesse texto e, junto com você nessa noite, observar que necessitamos de um discernimento das coisas, um discernimento para viver. Nós não podemos ficar na condição de ingênuos espirituais. Por isso, quero lançar algumas bases, depois como superar as dificuldades no dia mau. E, em primeiro lugar, nós temos que considerar, queridos, então, dentro deste discernimento, as ciladas do inimigo. Diz o texto, no verso 11, que o inimigo arma as ciladas. Satanás, o diabo, o nosso adversário, ele trama contra as nossas vidas. E na esteira disso, como base também, nós temos que discernir que a nossa luta, ela não é tão somente uma luta financeira, uma luta por espaços, uma luta geográfica, uma luta por cargos, uma luta relacional. Quem é a última palavra? Nós temos que discernir e ter a visão de que a nossa luta, ela é espiritual, ela transcende esse tempo e esse espaço, ela vai além daquilo que os nossos sentidos atestam. O apóstolo, ele é muito feliz, muito enfático, ele é muito revelacional. Esse é o livro em que ele descortina o mundo invisível. Ele fala por 4 vezes sobre as regiões celestiais. Ele dá muita consciência ao cristão de que a gente interage o tempo todo com esse mundo invisível. Então tá lá, vou repetir, não é contra carne e sangue. Você está sendo tolo, estulto, você está sendo carnal, se você está lutando com pessoas, se você está indo para uma queda de braço com a tua sapiência, com o teu canudo, com a tua respostinha pronta. Desculpe lhe dizer, te decepcionar, você vai perder essa luta. Aliás, você já está entrando na luta com o instrumental errado. Então observe aí, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nossa luta transcende, diz aí que é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Nós interagimos, na nossa conversão, demos um salto existencial. Nós estamos assentados em Cristo Jesus
com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Capítulo 2 de Efésios, verso 6. Então a nossa luta está aí. E você pode dizer, pastor, mas eu não quero entrar nesse embate. Não tem escolha. O fato de você estar em Cristo Jesus faz com que você seja um guerreiro dele. Um soldado, alguém que milite o bom combate. Esse é o bom combate. Então essas são as bases para a gente poder entrar na solução. E eu quero que você considere isso. Que um dia mau existe e que você terá que se preparar para o dia mau, verso 13, para que possais resistir ao dia mau. O Eclesiastes fala que muitos são os dias do ser humano e nem todos eles serão regados ou contemplados pelo benefício, pelo ganho, pela glória, pela honra, não. Existe o tempo da escassez, o tempo do deserto, o tempo da perda, o tempo da luta, o dia mau aqui. Tenha consciência disso. Então, discernimento, você luta com o inimigo, ele é o nosso adversário, a visão de que a nossa luta transcende tempo e espaço e é requerido de você um preparo. E esse preparo será agora com o instrumental divino. O apóstolo Paulo falou aos coríntios, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Se nós lutamos na dimensão espiritual, nós precisamos de armas espirituais. Então ele vai dar a solução aqui para todos nós. Devemos colocar a armadura de Deus. Este é o instrumental. Os aparelhos do Senhor. As armas que Deus disponibiliza para nós. Então, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. E na força do seu poder. Deixe de lado aí o seu poder, a sua condição, o tamanho do seu braço, aquilo que você se apoia para lutar, deixe um pouco de lado. Deixe Deus entrar em cena. Então diz o verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus. Verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus. É isso que você tem que fazer como consciência, pensando neste texto. Lembram-se de Davi quando ele foi lutar com o gigante Golias. Saul ofereceu a armadura dele. Preocupado, talvez, falando, vista isso, você vai se proteger. Ele recusou e foi na força do Senhor, porque do Senhor era a guerra. Exatamente, estavam, parece que, antevendo essa revelação do apóstolo Paulo. E indo na força do Senhor, no nome do Senhor, e você sabe o resultado. Então, como superar essa avalanche de lutas que nós estamos envolvidos? Por conta das crises, por conta das enfermidades, por conta da economia, das finanças que serão abaladas. Eu quero então deixar aqui para você, em primeiro lugar, para que você se vista com toda a verdade. A gente enfrenta o dia mau com verdades. Diz o verso 14, e é arma espiritual. É arma para o enfrentamento das dificuldades, das lutas. Lutas que serão materializadas, concretizadas, tomarão corpo, forma, mas por detrás delas nós já estaremos discernindo as investidas, as tramas, as teias e os caminhos, as setas e dardos inflamados do maligno. Então, enfrentaremos lutas de qualquer ordem com verdades. Verso 14, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O cristão precisa estar envolvido com a verdade. Lembrando que Jesus é a verdade. Então,
em Cristo Jesus, nós estaremos enfrentando equívocos, mentiras, erros, enganos, porque ele é perito em tramar situações assim, confusões, difamações. A gente enfrenta tudo isto com a verdade. Vista-se então da verdade, ou seja, vista-se de Jesus. É o caráter de Jesus em você. Isso faz com que você elimine rotas de fuga, com que você elimine atalhos, com que você elimine caminhos de injustiça. Você foi chamado para andar nas veredas da justiça, caminhos de justiça, o reino dos céus e a sua justiça. E aqui está então a segunda armadura, segundo elemento desta armadura, digo, couraça da justiça. E vestindo-vos da couraça da justiça. Então esse é o teu chamado. Não seja um instrumento, nesse pano de fundo caótico, um instrumento de injustiça. Porque o reino dos céus é um reino de justiça. Então você tem que enfrentar essas desigualdades, essas atrocidades com esse instrumental, com esse segundo elemento, com a justiça do Senhor. Você é carvalho de justiça. Você é um ícone de que as coisas, quando passam por você, elas não sofrem alterações. Elas permanecem. Elas serão vazadas da melhor forma possível. O testemunho ocorrerá por conta do nosso chamado, por conta do caráter de Cristo em nós, por conta desta virtude de Deus que exige de nós. Deus é justiça, Deus é justo e Ele quer que nós sejamos também instrumentos de justiça. Então, blindados com a justiça. E na esteira disso tem a justificação. Por certo, está amalgamada a justificação do Senhor com essa couraça da justiça. É aquilo que Cristo conquistou para nós, nos justificando, nos incluindo, nos absolvendo. A justiça de Cristo fala de tudo isso. Terceiro elemento desta armadura, terceiro instrumento para que enfrentemos o dia mau, é a pacificação. As coisas já estão caóticas, o dia já é mau. Você não vai ser instrumento de discórdia, de conflito, de briga, para piorar a situação no teu entorno, no teu contexto imediato, no teu lar, na tua casa. Pelo contrário, seja instrumento de paz, apazigue, serene os ânimos, apague esse fogo não com gasolina, mas com água. Diz o verso 15 aqui, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O evangelho é pacificador. Quem tem o evangelho é um agente da paz, é um agente da reconciliação, é um forte instrumento. Então, seja essa pessoa a desarmar os conflitos, a serenar os ânimos, a trazer uma palavra no tempo certo, no momento certo, para a pessoa certa, para que ela coloque as armas na mesa também, as armas carnais. E a paz é concernente ao caráter de Cristo, ele é o príncipe da paz, ele apaziguou várias situações, até mesmo na cruz, ele poderia gerar ali um motim, uma situação de conflito, jogar uns contra os outros. Pelo contrário, nunca fez isso, no Getsemane também não. Restaurou ali naquela impulsividade de Pedro, quando tirou a espada e cortou a orelha do servo, do sumo sacerdote, ele restaurou a orelha daquele guarda, ele apaziguou, ele se desarmou, não se autopreservou. Assim é o teu chamado também, faça isso e use esta arma
porque por certo o inimigo baterá em retirada, será denunciado e o silêncio, o alívio, o jugo leve retornará para o teu coração, para o teu lar e para possuirá aqueles que estiverem no teu entorno. Quarto instrumento, quarto elemento para enfrentamento do dia mau é a fé. Diz aqui o verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós nascemos para crer. Nós andamos por fé e não por vista. Esse é o nosso chamado. Jesus exortou várias vezes os apóstolos quando ele estava para efetuar o milagre ou tendo efetuado o milagre, eles ainda mantinham-se na incredulidade. Interessante, Jesus chamando à cena eles e chacoalhando eles para que houvesse fé. Porque sois tímidos, porque não tendes fé, porque não creem, Jesus sempre exortando. Então o dia mau está aí, estamos vivendo um pano de fundo terrível, isolados até certo ponto, mas coloque perto de si o escudo da fé, ande com ele, proteja-se com a fé, esteja se blindando. Por quê? Porque o inimigo vem com um dardo inflamado, maligno. São venenos de apostasia, são dardos encharcados com incredulidades, com dúvidas, com desconfianças, com questionamentos à palavra de Deus, ao caráter de Deus. Ele é perito nisso. Ele derrubou os nossos pais lá no Éden, gerando dúvidas, questionamentos, confusões, desconfianças. Então, é algo ruim o escudo da fé para ser levantado nesta hora, aqui esses dardos caiam no chão, impotentes, impossibilitados de gerar apostasia, dúvida, questionamento no meu coração e no teu coração. É assim que a gente resiste. E diz aqui o texto, no verso 17, capacete da salvação é o quinto instrumento. Ou seja, tenha sempre uma consciência de que você é salvo, de que você é filho, de que a tua salvação está blindada em Deus, de que você está protegido pelo Senhor constantemente. Isso tem que estar norteando a tua consciência. Você não pode sair em momento algum, resvalar o pé, tropeçar no que tange a tua salvação. É capacete da salvação. Capacete vai na cabeça, para que a tua consciência esteja, a tua mente esteja regada o tempo todo, norteada pela salvação em Cristo Jesus. Nós estamos com um pé no Apocalipse. A igreja do Apocalipse, eu creio que já é a nossa. O dia mau está instaurado, nós precisaremos de fé. Se o milagre não vier, não tem problema. A nossa fé salvífica na pessoa de Jesus, o que é mais importante, permanecerá. O que adianta 100 paralíticos andando e esses 100 paralíticos irem para o inferno? De certa forma, eu sei, não sei o que eles vivem, mas é preferível pensarmos assim, que sejam 100 pessoas necessitadas, crentes, necessitadas mesmo que o milagre não ocorra, mas crentes, salvas em Cristo Jesus. Isso é o mais importante. Os nossos míseros anos aqui nesta terra são contrastados com a eternidade. O que não pode ocorrer com a minha vida e com a tua é a perda da salvação. Então, a salvação em primeiro lugar. E isso não pode ser abalado. Então, observe aí o texto. Quinto elemento, instrumental para essa guerra espiritual, para esse dia mau, certeza de salvação. A central
tem que ficar inabalada neste evangelho, nesta pregação, neste dogma, nesta doutrina, a doutrina da salvação. Pregaremos outras, mas esta nós teremos que pregar constantemente. E aqui então está o sexto instrumento, a sexta arma desta guerra espiritual para o dia mau, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diz aqui ainda no verso 17, traga a palavra de Deus na tua mente, traga à memória a palavra de Deus, que a palavra de Deus seja o teu norte. A vida que permanece em pé é a vida que pratica a palavra de Deus. Tiago nos exortou, não seja tão somente ouvinte, mas praticante. Encarne a palavra de Deus, é lâmpada para os pés, disse o salmista, é luz para os caminhos. Em dias maus, é Deus falando, é Deus agindo, é o poder de Deus vigorando, é a manutenção de Deus sobre nós no cotidiano da vida, é a pavimentação para o nosso futuro, é a garantia e certeza de que o nosso futuro está blindado em Deus. As promessas do Senhor estão aí, o Senhor cuidará de nós. Então use a palavra, decore a palavra, tenha trechos no teu coração da palavra de Deus, encarne isso, creia, descanse na palavra, tenha revelações de Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, leia mais a Bíblia. É Deus falando com o ser humano, é Deus norteando a vida de todos nós, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então está aqui a espada do Espírito, a gente guerreia, a gente luta, a gente briga no Espírito, nessa luta toda aqui com a palavra de Deus, a gente declara a palavra, está escrito, e a gente parte para cima, convictos de que ela é a verdade, de que ela é eficaz. Em sétimo lugar, nós enfrentamos o dia mau pela oração, pela súplica, verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. O dia mau, nós temos que andar no Espírito, em espírito de oração. Conforme falou Tessalonicenses, orando em todo tempo, orai sem cessar, e diz que tem que ser no Espírito, aqui o texto. Ou seja, a gente, por onde passar, andar, a gente fica antenado com Deus. Deus, o que o Senhor quer, como que eu respondo, o que faço agora, e a gente vai conversando, salmodiando, louvando, engrandecendo, verbalizando ou não. Aqui está o sétimo elemento. E para finalizar, a vigilância, verso 18 ainda. E para isto, vigiando com toda perseverança. É como uma sentinela com arma na mão, naquele lugar estratégico, observando a madrugada inteira, muito acordado, alerta para que os inimigos não venham. É o estado de observância constante, é a vigilância. Então, em dias difíceis, você não pode titubear, você não pode negligenciar, você não pode distrair. São dias de tensões, como nós temos vivido. Então observe o tempo aí, ao teu redor, as circunstâncias e vigie. É uma oitava arma espiritual, a vigilância. Não desconsidere isso. Comece a farejar as coisas, comece a observar os sinais, os movimentos, exatamente na figura que falei, da sentinela ali na guarita, observando no lugar estratégico o inimigo, sondando os movimentos para que não seja pego de surpresa. Que a gente coloque isso em prática, todos nós, da nossa igreja. Então é verdade, é justiça, é a paz,
é a fé, é certeza da salvação, é a palavra de Deus, a encarnação dela, é a oração e a vigilância. Dia mal se enfrenta assim. Considere isso, meu irmão. Eu quero orar por você, por todos nós, para que a gente passe essa fase o mais rápido possível. Pai, em nome de Jesus, nos dê condições, nos dê graça, nos dê o teu fortalecimento, nos dê a tua força, nos dê o teu poder. O Senhor é a nossa fonte existencial. Em ti nós somos conectados, recebemos a vida, a seiva do céu, o alimento, ó Pai, o pão da vida, a água da vida. Em ti, o Senhor é a fonte, inesgotável. E estamos aqui, Senhor, para receber de ti essas estratégias para enfrentar o dia mau. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude. Ajude a nossa igreja. Ajude cada lar, ajude cada servo teu, cada família, ajude todos nós, com discernimento, farejando as ciladas do inimigo. Nos ajude, Senhor, entendendo que a nossa luta transcende o tempo e o espaço. Nos ajude, Pai, para que possamos nos revestir desta armadura que o Senhor propõe na tua palavra. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. E que possamos, ó Pai, encarnar a verdade, possamos aplicar a justiça, que possamos, ó Pai, ser instrumentos, todos nós, instrumentos de pacificação, que a fé, Senhor, seja embraçada, ó Pai, como escudo, na figura do escudo, para nós rebatermos os dardos inflamados do maligno, em nome de Jesus. Que a consciência da salvação não saia do nosso interior, das nossas entranhas. Que seja visceral a salvação em todos nós. Que nunca duvidemos de que somos filhos, salvos, lavados e remidos pelo teu sangue, em nome de Jesus. Que a gente use a tua palavra, que a gente encarne a tua palavra, que a gente lute pelas tuas promessas, que a gente deixe que a palavra lute por nós, que a gente descanse na palavra, blindados pela palavra, ó Pai, nessa luta toda, que a gente ore no Espírito, que a gente se deixe, que o Espírito ore em nós, que a gente ande no Espírito e não na carne, e que em tudo isso, Pai, a gente possa vigiar, passando esses dias difíceis, esses dias de isolamento, esses dias de ameaças, de enfermidades, que passemos com este último instrumento, a saber, a vigilância. É o que eu oro, Pai, por minha vida, pela vida dos meus irmãos, pela vida da tua igreja, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz do Senhor.